Bom dia, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. O tema de hoje é excesso de gases no tubo digestivo, sejam eles gástricos ou intestinais. É importante dizer que os gases são produzidos naturalmente no tubo digestivo, tanto pela ingesta de ar quando se engole ar junto com a alimentação durante o dia, ou quanto pela produção no próprio intestino, que é quando ocorre fermentação de alguns nutrientes e essa fermentação por parte das bactérias produz gás. Então, normalmente, esses gases eles são eliminados na forma de eructações ou arrotos ou na forma de flatos, que é o popular pum. Então, esses gases são normalmente eliminados em uma quantidade determinada. Porém, algumas condições podem provocar o excesso da produção de gases no tubo digestivo e essa eliminação de gases se torna excessiva, causando incômodo ao paciente. Quando esse excesso de gases ocorre, podem acontecer sintomas como distensão abdominal, cólicas, dor abdominal, sensação de desconforto, além da excessiva eliminação. Bom, como eu falei, esses gases eles vêm de fora na forma de aerofagia ou eles são produzidos internamente. Quando o excesso de gases incomoda o paciente, é necessária uma investigação detalhada para se saber o motivo. Quando se tem uma distensão abdominal importante, um excesso de eliminação de flatos, a gente tem que pensar que existe uma formação aumentada de gases no intestino. Essa formação de gases pode ser ou porque o intestino não está digerindo algum alimento naturalmente, principalmente os carboidratos, que é o caso das intolerâncias alimentares, quando o indivíduo não tem alguma enzima ou tem quantidade suficiente para quebrar determinado carboidrato, como é o caso da intolerância à lactose, frutose, sacarose, sorbitol. Quando ocorre uma deficiência enzimática de alguma enzima ligada à digestão desse carboidrato, esse carboidrato vai ficar livre na luz intestinal e as bactérias passarão a fermentá-lo. Essa fermentação irá cursar com aumento da produção de gás. Porém, uma condição que é subdiagnosticada chama-se síndrome do supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Como funciona isso? O tubo digestivo todo é colonizado por uma quantidade de bactérias que tem uma quantidade específica e uma população também que é própria daquele indivíduo. São milhões de espécies de bactérias. Cada tipo de bactéria possui um tipo de metabolismo diferente, com a produção de gás maior ou menor. Bom, sabe-se que o cólon, que é o intestino grosso, a região distal do tubo digestivo, onde são formadas fezes, possui uma população bacteriana muito maior do que o intestino delgado, que é uma área absortiva. Porém, várias condições podem contribuir com que a população de bactérias do intestino delgado passe a se assemelhar à do intestino grosso, tanto em número quanto em população. Quando essa população de bactérias do intestino delgado se torna aumentada, a produção de gás aumenta muito. Várias condições podem predispor a esse supercrescimento bacteriano no intestino delgado, entre elas constipação intestinal, diabetes, manipulações prévias cirúrgicas no tubo digestivo, uso de antibióticos, uso de medicações para o estômago que retiram a acidez, como os inibidores de bomba de prótons, que são os prazóis. Tudo isso pode alterar essa população bacteriana, fazendo com que o indivíduo tenha múltiplas intolerâncias. Ou seja, na prática, ele vai passar a experimentar uma intolerância a tudo que come, principalmente carboidratos, seja lactose, frutose, sacarose, porque o problema não é específico de uma enzima, mas sim do excesso de bactérias que está fazendo essa fermentação. O diagnóstico, de maneira simples e prática, é feito através do teste de hidrogênio expirado para a pesquisa de supercrescimento bacteriano, em que o indivíduo fica em jejum, é medida a dosagem de hidrogênio e, posteriormente, esse hidrogênio é medido após a ingestão de um líquido específico. Quando ocorre uma fermentação aumentada nas porções mais próximas
aparelho digestivo, mais proximais, dá-se o diagnóstico de síndrome de supercrescimento bacteriano. A vantagem desse diagnóstico é que essa condição é uma condição reversível, tratada com antibióticos e probióticos, em que o indivíduo pode voltar a comer as coisas que ele estava apresentando intolerância anteriormente. Então é muito importante, na presença dessas queixas, excesso de gases, cólicas, investigar a síndrome do supercrescimento bacteriano. Além disso, o teste de hidrogênio expirado também pode ser usado para pesquisa de intolerâncias alimentares. Bom, quando a queixa já está mais ligada a eructações, que são os arrotos, excesso de arrotos, há de se pensar em outras condições, como, por exemplo, doença do refluxo gastroesofágico, eructação supragástrica, que é quando o gás é eliminado acima do estômago, principalmente por movimentos involuntários do diafragma, e principalmente a aerofagia, em que o indivíduo, às vezes em condições de estresse, ansiedade, quando come muito rápido, acaba engolindo mais ar do que deveria. E esse ar que é engolido, ele precisa ser eliminado. Acaba sendo eliminado na forma de eructações. Então, essa condição de excesso de gases, sejam eles em cima ou embaixo, tem como ser investigada de maneira específica, tem como ser tratada e melhora muito a qualidade de vida do paciente. Então, lembrando das intolerâncias alimentares, da síndrome do supercrescimento bacteriano do intestino delgado e nas formas altas da doença do refluxo, da aerofagia e da eructação supragástrica. Importante consultar um gastroenterologista para que possa solicitar os exames adequados e assim fazer o diagnóstico e melhorar a qualidade de vida do paciente. Espero que tenham gostado, convido vocês a se inscrever no nosso canal e até a próxima. Muito obrigado.